Olá pessoal, estamos aqui para fazer uma gravação do vídeo. É uma instalação comentada a respeito do Ubuntu Server nesse caso. Eu vou fazer dos três servidores que eu conheço assim, dos três servidores que eu tenho o costume de fazer instalação. Por quê? Porque eu vou entrar agora numa parte no site que eu vou começar a abordar um pouco sobre os ABICs e uma das videoaulas que eu vou fazer vai ser sobre a instalação. Então, às vezes as pessoas se perguntam qual o melhor Linux para ela usar, elas talvez não tenham o costume de usar Linux. O melhor Linux é aquele que você se habitua. Então, eu vou mostrar três versões e aí vocês podem escolher uma das três. Hoje eu vou começar o vídeo sobre o Ubuntu Server. Para isso eu estou usando uma máquina no VirtualBox que eu já tinha criado aqui, mas eu vou formatar ela, vou fazer de novo. A configuração dela é bem simples. Ela não tem nada demais. Ela tem um pouco a mais aqui de memória para poder ficar mais rápida a instalação. Você precisa colocar mais memória, então eu vou deixar com um pouco mais de memória só para a gente não prolongar muito o vídeo. O que no armazenamento eu vou copiar a mídia, vou carregar uma mídia do Ubuntu Server 16.04, que é a última versão estável. A próxima vai ser a 18.04, que vai ser lançada aí daqui mais ou menos 7 meses, que seria em 2018, no mês 4. A rede eu vou fazer simples, a placa está em modo bridge, ela vai pegar um DHCP direto do meu roteador caseiro aqui de casa, para a gente já sair usando. Vou ligar a máquina agora, eu coloquei a máquina em modo escalonado, porque eu prefiro assim, para poder ajustar o tamanho da tela aqui se eu precisar. Eu vou escolher português do Brasil e instalar o Ubuntu, certo? E aí a gente já vai começar a instalação, direto. Bom, aqui ele fala que essa linguagem que eu escolhi, ela não está completa. Se eu quero continuar assim mesmo, eu coloco sim. Eu escolho aqui as configurações do país, do teclado, da linguagem do teclado. Aqui na mesma linguagem tenho vários layouts, então eu vou usar o layout que é o meu, que é esse primeiro mesmo. E aí ele começa a detectar o hardware para já começar a instalação. Ele está fazendo load de alguns módulos, alguns firmwares para ligar a máquina normalmente para a gente começar a proceder com a instalação. Durante o vídeo eu vou dar alguns pauses aí na parte que é só o status, aquela barrinha de status andando, para o vídeo ficar um pouco menor e para poder otimizar o nosso tempo. Aqui ele pede para mim escolher qual que é a interface primária de rede. No caso a minha é essa primeira, que é aquela lá que eu mostrei que está em bridge. E aí agora ele vai começar a pegar a configuração de IP através do DHCP da rede para poder pegar a configuração automática, no caso. Se você não tiver num ambiente que tenha configuração automática, ele vai aparecer uma tela para você digitar o que você quer qual que seria a sua configuração. Aqui é para você escolher o hostname da máquina, eu vou escolher o Ubuntu mesmo. Se você quiser, você coloca já o nome oficial que você quer. Agora ele está pedindo o nome completo do usuário, você pode preencher aí como você achar melhor. Esse nome de usuário para a sua conta é o meu username, é aquele nome que eu vou digitar para logar na conta. E a senha, que vai ser a minha senha, eu vou digitar e confirmar. Aqui ele pergunta se você quer criptografar a sua pasta, que é um jeito de fazer os seus arquivos pessoais ficarem de uma maneira privada. No caso eu vou colocar não, só pra gente tocar o barco. Agora ele está verificando a hora da rede, no servidor de rede. No caso ele detectou meu time zone, América São Paulo, é esse mesmo, eu coloco sim. Se você colocar não, ele vai pedir para você escolher de uma lista. Aqui ele chegou numa parte que ele fala que já tem dados nesse HD. Esse HD eu já estava usando ele. Então ele pergunta se eu quero desmontar para a gente poder formatar ele novamente. Eu vou colocar aqui sim.
Aqui são algumas formas que ele tem para te ajudar a formatar. É, as duas principais, as três principais são assistido, usar o disco inteiro, que ele vai criar para você. Você só vai falar qual que é o disco, ele já vai criar essa partição barra e vai criar um swap simples assim. A outra principal é usar o disco inteiro com LVM. LVM é o Logical Volume Manager. É uma forma de você pegar um disco físico e transformar no volume lógico. Assim é mais fácil de você manipular o tamanho dele. Por exemplo, você pega um HD e divide em dois volumes lógicos. Se um encher, você consegue diminuir o tamanho do que está mais vazio e aumentar esse que está mais cheio, ou até adquirir um disco novo, criar um novo volume lógico dentro desse disco e anexar ele no disco mesmo e aumentar o tamanho do disco através de um outro disco, entendeu? E tem o modo manual, que é um modo que você pode escolher para enfim, criar suas partições conforme você quiser. Você pode vir aqui na partição que já existe, você exclui ela, vem na próxima que exclui, aí você pode vir aqui, cria, por exemplo, uma nova partição. Vou colocar uma partição aqui de 4 GB, vou fazer ela lógica, vou colocar ela no fim e vou falar que o sistema de arquivo dela é swap, por exemplo. Eu estou fazendo isso daqui, eu não vou deixar dessa forma, só vou fazer como exemplo. E aqui na primária você pode criar mais uma aqui, sei lá, de 30 para ser o barra. Aí você vem aqui, coloca ela no início, fala que ela é o barra, tal, beleza. Você vem aqui na que sobrar, você pode criar o barra home, o barra var, conforme for a sua característica do seu servidor. Se você quiser um servidor robusto, tem algumas boas práticas a respeito, separar o barra var, separar o barra home, separar o barra USR. Cada aplicação que você for usar no seu servidor tem uma boa prática a respeito dessa montagem, por isso eu não vou abordar isso aqui muito a fundo, vou deixar para você mesmo pesquisar qual a melhor forma de você fazer. Uma coisa que a gente tem que sempre prestar atenção quando for instalar os ABICs, existem algumas boas práticas a respeito do banco de dados dele, que pode crescer muito. Então, a mesma boa prática que você usa num banco de dados de aplicação, você pode usar também no banco de dados dos ABICs e adotar essa mesma maneira de proceder. No caso, eu vou fazer o mais simples aqui, que é o assistido, usar o disco inteiro. Ele vai, assim como eu falei, criar só uma partição primária no barra e uma no swap. Então você finaliza o particionamento, ele vai perguntar se você quer escrever as mudanças, você coloca sim, e a partir daí ele vai deixar o seu disco pronto para instalação e vai começar a copiar os dados por disco. Bom, aqui antes dele começar a instalação de gerenciamento dos pacotes, ele vai perguntar se esse computador precisa usar um proxy para acessar a internet. No meu caso aqui não precisa. No seu caso, se você precisar, você tem que preencher de acordo com essa linha aí, http://usuário, a senha do usuário, o IP da máquina e o número da porta do servidor proxy. Vamos continuar, porque para mim não precisa. Ele vai começar a configurar o apt. Junto com essa configuração, ele vai me perguntar se eu quero instalar algum pacote já durante a instalação do próprio sistema. Eu não preciso, se eu não quiser, eu posso deixar ele só com a instalação básica e depois ir instalando conforme eu for precisando, ou eu posso pegar alguns pacotes já básicos e já ir instalando. No meu caso, aqui primeiro ele perguntou a respeito da atualização automática. Eu vou deixar sem atualização automática, porque eu vou deixar para eu atualizar quando eu achar que é necessário. Ele vai me avisar que existem determinadas atualizações e eu vou lá e dou o comando para ele atualizar. Aí no caso aqui onde eu falei dos pacotes, esse primeiro você vai escolhendo um por um e nos de baixo você vai escolhendo por assunto, digamos assim. Por exemplo, um que a gente vai precisar usar vai ser o LAMP, que LAMP significa Linux, Apache, MySQL e PHP. É o que é utilizado nos APIs, é o que é utilizado na maioria das aplicações web
é uma coisa que é bem utilizada. Então a gente já vai aproveitar e já vai instalar ele. E eu já vou instalar também o OpenSSH server para eu poder acessar o meu servidor através do SSH. Se você quiser fazer um DNS server, sei lá, um Postgres, qualquer coisa que você quiser, já pode escolher por aqui. No meu caso, como não precisa, eu não vou escolher. E o Standard System Utilities são utilidades de sistema padrão, alguns programas padrões aí que a gente já costuma usar, por exemplo, se eu não me engano, o ifconfig está ali dentro, mas é questão de costume mesmo, também não é obrigatório instalar. Bom, aqui ele está fazendo a instalação dos pacotes, e aí ele foi instalar o MySQL. Durante a instalação do MySQL, ele já te pergunta qual é a senha do root que você quer colocar. Essa senha do root não é a senha do root do Linux, é a senha do root do MySQL. Então você coloca uma senha aqui, e essa senha, quando você for instalar os ABICs, você vai precisar dessa senha. Então é essa mesma senha aqui que você vai usar lá. Você coloca aqui e ele continua a instalação. Ele não, durante a instalação do Ubuntu, ele não pergunta em nenhum momento qual é a senha do root. Essa a gente vai trocar depois que o sistema estiver ligado. E nessa parte eu vou mostrar aqui também mais para o final do vídeo um pouco. Bom, só lembrando que eu estou pausando o vídeo durante as barras de status que vai ocorrendo, para o vídeo ficar mais enxuto. Então aqui ele já parou na parte da instalação do Groove. O Groove é um gerenciador de inicialização. É aquela, digamos de uma maneira bem simples, é aquela telinha que você escolhe qual é a instalação que você quer acessar quando você tem mais de um sistema operacional no servidor. Então ele está perguntando se você quer gravar ele no registro mestre, você coloca assim, e aí ele já está finalizando a instalação, já está indo para os finalmente da instalação. Foi uma instalação bem rápida, tirando os pauses, às vezes que eu pausei, não deve ter dado nem 10 minutos até agora, ou 15 no máximo, já terminou. Ele está falando assim para tirar o CD ou o disquete ou qualquer coisa que você usou para fazer a instalação, deve ser um pendrive, e tirar e apertar continuar para ele reiniciar o servidor e o servidor já ligar. Então, como aqui eu não preciso fazer isso, porque a minha máquina é virtual, eu só vou dar o continuar, ele vai desligar, o próprio VirtualBox vai tirar a mídia de lá de dentro e ele já vai ligar. No caso, esse é o Groove, que é onde você escolhe por onde você vai iniciar o seu servidor. É o que a gente vai fazer agora, o servidor vai ligar, eu vou mostrar as duas principais partes que você tem que fazer para o seu servidor estar 100% pronto. A primeira é trocar a senha do root e depois fazer com que o seu servidor fique com o IP fixo. Que isso, no meu caso, né, durante a instalação ele pegou o IP do DHCP. Então eu vou colocar aqui o nome de usuário, que eu digitei lá, e a minha senha, certo? Entrei, estou na internet. Porém, o que eu vou fazer? Para mim conseguir copiar melhor as configurações, que eu não vou digitar um por um, eu tenho uma colinha aqui que eu fiz, que depois eu vou disponibilizar lá no site, para você só copiar e colar com as suas informações. Então, eu vou fazer o que? Eu vou ver o IP do meu servidor, é o 100.9, e vou abrir aqui agora um terminal para eu conectar ele via SSH. Se você usa o Windows, você pode baixar o PUT da internet para poder fazer isso igual eu estou fazendo. Como eu não uso Windows, eu uso Debian, então eu faço pelo terminal. Eu dou o comando SSH usuário @ o IP do servidor. Beleza, ele está perguntando se eu quero pegar e se eu tenho certeza que eu quero conectar. Eu coloco que sim. Beleza. Aqui é para mim colocar minha senha. Eu coloco aquela mesma senha lá que eu usei. Estou conectado agora. Para eu conseguir fazer aquela... Você vê que aqui, ó, um detalhe, ele já fala que tem 148 pacotes que podem ser atualizados. Então, se você quiser atualizar, você já pode.
Primeira coisa que eu vou fazer, porém, vai ser mudar a senha. Sudo, porque eu não sou o root, então eu tenho que usar o comando sudo. Passwd é o comando que eu troco a senha e o usuário que eu quero trocar a senha é o root. Primeiro ele vai perguntar a minha senha, do meu usuário Marcelo, eu coloco. Depois ele vai perguntar qual que é a senha que eu quero colocar para o root. Eu ponho a senha e depois eu confirmo. Pronto, tá tudo certo essa parte, mudei. Agora eu vou editar o comando, vou editar o arquivo para eu colocar a senha, colocar o IP automático. Para isso eu gosto de usar o Midnight Commander, mas você pode usar qualquer que você quiser, qualquer editor de texto. Eu vou colocar aqui apt install mc. No caso, para eu fazer isso eu tenho que ser o root, então eu tenho que logar como root. Apt install mc. Ele vai instalar o Midnight Commander, que é o que eu gosto de usar. Eu vou pegar e vou editar o arquivo para que meu servidor fique mcedit barra etc network barra interfaces. Esse aqui é o arquivo, beleza? Ele está aqui. Eu vou apagar essa parte que está automática aqui. E aí eu fiz uma colinha. Eu vou deixar essa colinha lá no site. Você copia, altera ela com as suas informações. Depois você vem aqui, aperta Shift e Insert. Ele vai copiar. Aqui no caso, como eu vou deixar com a mesma configuração que já está, porém só de forma fixa, eu não preciso fazer mais nada. Eu só salvo aqui e já era. Se você trocar o IP, para que ele troque, você tem que reiniciar o serviço de rede. Agora eu não lembro exatamente qual que é o serviço. Eu acho que é Service Networking. Não, eu não lembro. Não vou, mas eu vou colocar lá no corpo do site, eu vou colocar o comando. Você dá o comando aqui, Service Network Restart. Acho que é Service Network D Restart, se eu não me engano. Aí, a partir daí você vai reiniciar o serviço de rede e ele já vai pegar o IP novo. Outra coisa que você vai precisar fazer, não vou precisar fazer aqui agora, mas você vai ser editar o arquivo resolve.conf. mcedit /etc resolve.conf. É o arquivo onde fica o name server, que é o servidor de DNS, para você conseguir resolver endereços. Aqui o meu ele está assim porque ele foi gerado pelo DHCP, então ele já está preenchido. Quando eu reiniciar meu servidor, ele não vai estar preenchido se eu reiniciar, porque lá no outro, eu acho que minha colinha não tinha o name server. Não, tá vendo como aqui não tem? Talvez esse arquivo vai voltar em branco, daí você tem que vir aqui e preencher de novo essa linha, name server e o endereço. Mas é básico isso, não tem segredo nenhum. Caso você dê um ping www.com.br e não acontecer nada, esse o problema, é só você resolver. A instalação está pronta. A partir desse momento você já pode, se você escolher para usar o Ubuntu, você já pode colocar o tutorial dos ABICs para Ubuntu e seguir todos os passos. Vai funcionar corretamente. Lembrando que o seu servidor MySQL PHP já está instalado. Você só precisa usar a senha que você colocou anteriormente. Muito obrigado pela atenção. Desculpe aí se o vídeo estiver meio ruído, é porque eu estou um pouco doente, mas eu acho que deu para passar aí certinho tudo que precisa fazer. Qualquer dúvida, deixe um comentário ou manda um e-mail para contato@mmoraessoluções.com.br. Assim que eu puder, eu com certeza vou responder e eu vou estar de olho aí. Quem precisar pode entrar em contato que a gente tenta ajudar. Muito obrigado pela atenção, boa noite.